Bom dia, graça e paz. Sejam bem-vindos a mais um Orando a Palavra. O Orando a Palavra de hoje está um pouquinho diferente, mas não se atente a isso. Se atente à mensagem que Deus quer falar com você. Amados, fazer a obra hoje em dia não é fácil. Falar a verdade, falar de acordo com a escritura da palavra é um grande desafio. Em um mundo tão caótico, onde tem sido pregado tantas mentiras, onde o engano tem prevalecido nos corações, e aí você vem com uma palavra dura, uma palavra de salvação, uma palavra de libertação, de renúncia dos pecados, não é fácil. Não é fácil. Mas em tudo o Senhor tem nos preparado, em tudo Ele tem nos fortalecido, nos direcionado. E Ele tem nos provado também. Tem provado a nossa fidelidade, tem provado o nosso coração, para saber até onde permaneceremos fiéis a Ele. Olha, ser cristão nos dias de hoje não é fácil. Nós temos que examinar as Santas Escrituras todos os dias e, acima de tudo, olhar somente para Deus, não olhar para o homem. Quando você começa a olhar para o homem, você começa a olhar para si. E quando você olha mais para si do que para Deus, você se perde. Você se perde nos seus pecados, no seu ego, no seu orgulho, na sua vaidade. Sabe por que hoje a igreja está doente? Quando eu digo a igreja, eu digo pessoas estão muito doentes espiritualmente. Não só a igreja, mas o mundo em si. Porque as pessoas deixaram de olhar para Deus e começaram a olhar umas às outras. E olhando umas às outras, elas voltam a visão para si, porque ao analisar as ações, uns dos outros, significa que você está querendo se comparar ou provar algo a alguém ou a si mesmo. E aí o homem começa a se encher mais dele do que de Deus. E o restante eu nem preciso dizer. Vem acompanhado de muitos pecados, vem acompanhado de muitas iniquidades. Ei, não devemos olhar para o homem. Se você for viver a sua vida olhando para o homem, olhando para as pessoas, olhando para a falha das pessoas, primeiro, não nos daremos bem com ninguém, porque o homem é falho, o ser humano é falho, é difícil de lidar. Por isso que todos os dias devemos olhar para Deus. Olhando para o alto, nós recebemos graça, paciência, mansidão, domínio próprio. Entendemos as limitações uns dos outros, porque você não estará cego com a visão voltada para si, mas com a visão voltada para o reino de Deus. Muitos se perderam porque deixaram de olhar para Deus, olharam para os pecados dos outros e até hoje passam suas vidas julgando, avaliando, enquanto se perderam dentro de si, já não conseguem mais encontrar o caminho de volta. Hoje eu vi a postagem de um rapaz que há muito tempo se desviou da presença do Senhor. Era um rapaz cheio de Deus, era um menino tão humilde, com o coração tão aquebrantado. E infelizmente, na sua caminhada, ele se decepcionou com algumas pessoas, deixou também o engano entrar em seu coração, se afastou de Deus. Hoje ele gasta o tempo da sua vida perseguindo todos aqueles que pregam a palavra. Ei,
Talvez se ele tivesse continuado olhando somente para Deus, hoje ele estaria firme, servindo com excelência. Amados, na minha caminhada, se eu fosse olhar para o homem, eu não estaria aqui. Eu me decepcionei muitas e muitas vezes. Eu me frustrei muitas e muitas vezes com as pessoas. Mas eu sempre olhei para o alto. Sempre olhei para Jesus. Eu entendi que eu não buscava a glória de homens, mas a glória de Deus. Que o ser humano é falho, assim como eu. E que se eu me apegasse à figura humana, eu não conseguiria continuar firme no meu caminho. Pelo contrário, eu só ia me afastar dele. Em João, capítulo 5, verso 39, o Senhor Jesus fala em sua palavra: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Ei, é tudo o que devemos fazer, examinar as Escrituras, viver as Escrituras. Não olhe para o seu próximo, não olhe para as falhas uns dos outros. Não olhe. Se você olhar, você vai se perder. Se você olhar, você vai se perder no caminho e não vai conseguir voltar. Continuando aqui, contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não aceito glória que vem de homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Ei, quando Jesus veio para fazer a obra na terra, se Jesus tivesse olhado para a humanidade, ele não teria vindo. Ele não teria ido até o fim com o seu sacrifício. Quando Jesus veio, ele foi perseguido, confrontado, humilhado pelos fariseus constantemente. Havia uma multidão que o acompanhava, mas não estavam acompanhando ele porque queriam a vida eterna, mas porque queriam algo dele. Muitos queriam só observá-lo para ver se ele cometeria algum deslize, para ter o que acusá-lo. Outros o acompanhavam apenas pelo aquilo que ele poderia dar. Ou seja, a raiz do problema estava no coração. O coração deles não estava em Deus. Buscavam a glória uns dos outros. Jesus veio para confrontar o pecado dos fariseus. E ele foi humilhado, ele foi rejeitado, porque ele sabia que os fariseus eram entendedores da lei, homens conhecedores da palavra, mas seu coração não estava em Deus, e sim na sua própria vaidade. Deus está te perguntando hoje, aonde está o teu coração? Será se nosso coração verdadeiramente está nele? Ei, Jesus falou na sua palavra aqui, continuando: eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Jesus foi rejeitado, porque não queriam ouvir a verdade, não queriam conhecer o caminho da vida eterna. Achavam que estavam bem, achavam que estavam certos, achavam que sua religião importava mais do que tudo. Jesus os confrontou, mostrou a sua natureza, mostrou aonde estava o seu engano. Aleluia! Nos dias de hoje, Deus tem mostrado, Deus tem usado seus profetas, poucos, mas tem usado. Deus tem usado a sua palavra, os seus sinais. Ele tem revelado a sua volta, tem revelado os tempos que estão por vir, mas as pessoas não querem ouvir. Elas estão tão atentas, se preocupando em provar uns aos outros, em julgar uns aos outros, que o tempo está passando. As coisas estão acontecendo. E Jesus está voltando. Orando a palavra de hoje, Deus está falando. Deus está falando com você. Aleluia. Aqui continuando, como podeis crer
vós os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem de do Deus único. Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresces em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se porém credes nos seus escritos, como crereis? Se porém não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Aqueles homens estavam cegos demais para crer em Jesus. Estavam cegos demais para reconhecer Jesus. Mas a cegueira, ela entra em nossos corações, ela entra em nossos ouvidos e nossos olhos através da nossa vaidade. Ei, não é tempo mais de olhar para o homem. Não é tempo mais de venerar o homem. Não é tempo mais de ficar correndo atrás do homem. Entenda a diferença. O Evangelho de Cristo, ele é as pessoas, ele é o amor ao próximo. O que Deus está falando aqui hoje é: não procure a glória de homens. Não dê a glória aos homens. Muitas pessoas estão venerando mais a homens do que a Deus, venerando profetas, venerando líderes mais do que a Deus. Entenda, você tem que honrar, você tem que amar, você tem que sim respeitar, você tem que ser fiel. Mas muitas pessoas estão tão cegas que não conseguem ver o seu pecado. Olham mais para homens do que para Deus. E sabe onde está o erro de tudo que nós estamos vendo? A falta do conhecimento da palavra. Se as pessoas buscassem conhecer mais a palavra, se as pessoas buscassem conhecer mais a Deus, elas não estariam enganadas. Amados, é tempo de buscar. Deus quer ter intimidade contigo. Deus quer te visitar no profundo e no oculto, com sabedoria, com entendimento, com discernimento. Ele quer guiar os seus caminhos, Ele quer guiar os seus passos. Não olha para o homem, não olha para as falhas dos homens, porque se você olhar, você vai se decepcionar, você vai se frustrar, você vai querer desistir da caminhada. Olha para Deus. Deus é fiel, Deus é amor, Deus é justiça, Deus é paz, Deus é a verdade. Ele não se corrompe, Ele é o mesmo. Olha somente para Deus, continua firme na sua caminhada. Continua firme, sendo a pessoa que você deve ser, sendo o melhor que puder, o melhor cristão que puder. Viva a palavra, trate as pessoas bem, honre o seu próximo, ame os seus inimigos, ore pelos seus inimigos, ore pelos seus perseguidores, seja fiel a Cristo, seja fiel à palavra de Deus, olhe somente para Jesus, faça como Jesus. Ele não buscava a própria glória, nem a glória dos homens, ele buscava honrar a glória de Deus. E ele poderia ter buscado a sua própria glória, porque ele era glorioso, majestoso, o Rei dos Reis. Mas ele procurou honrar a glória de Deus. Honre a glória de Deus através da sua vida, através do seu testemunho, através da sua busca, dos seus devocionais. Não olhe para os homens. Não seja como os hipócritas, que pegam pedras para apontar, mas estão tão contaminados quanto os outros. Não deixe de servir ao Senhor por causa do homem. Não deixe de ser fiel por causa do homem. Não deixe de orar por causa do homem. Não deixe de lutar por causa do homem. Deus vai honrar você. Deus vai mudar a sua vida. Deus vai mudar a sua situação. Continue fiel e firme até o fim. Essa é a palavra de Deus para você hoje.
Eu oro para que Deus te fortaleça, te visite, te honre e te dê graça, em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.